Ele fala. Então, vamos abrir os nossos trabalhos deste dia 19 de abril de 2024, com a prece habitual do Trevo Sagrado. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas, buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ao Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica sebedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias, protetores e trabalhadores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, declaramos também no plano material os nossos trabalhos desta noite abertos. Alguma? A palavra é sua. Boa noite a todos. Eu agradeço a essa casa, né? A espiritualidade maior, ao senhor Sr. Ernesto e a toda a diretoria do Trevo por essa oportunidade de compartilhamento. E também agradeço a todos por estarmos juntos mais uma vez aqui, né? Nessa reunião. O tema de hoje, né, como o Sr. Ernesto já falou,
eu vou falar sobre a aura. Mas antes eu quero fazer assim um comentário que eu quero ressaltar que geralmente ocorre algumas pessoas, elas cometem o equívoco e chamam áurea em vez de aura. Áurea é um adjetivo e aura é um substantivo. Áurea, ela está se referindo, ela tem, está relacionada ao ouro, né? Que o material seja feito de ouro, ou que ele tenha a cor do ouro. Mas eu acredito que esse equívoco aconteça por causa da palavra auréola, né? Que os pintores, os escultores representam na sua arte, né? Os pintores fazem aquele aro, né, em volta, luminoso, e os escultores fazem aquele aro metálico para identificar que um ser é iluminado. Mas, na verdade, essa auréola, ela é um chakra secundário do chakra coronário, que é o Bindu Visarga. E é, mas nós vamos falar agora sobre eu já só queria dar essa explicaçãozinha, né? Porque acontece muito eu ouvir as pessoas falarem, então vamos lembrar sempre, né? De quando a gente ouvir alguém falando para corrigir. Mas vamos para a etimologia da palavra, né? A palavra, é, a palavra aura, ela, tanto no latim antigo como no grego antigo, ela significava brisa, vento, ou respiração. Depois, já assim, mais ou menos em torno do século IX para o século XV, no inglês médium, ela significava brisa suave. E foi já no século XIX, já no final do século XIX, que nos círculos espíritas começaram a se referir a uma emanação, né? Descrevendo como uma emanação sutil ao redor dos corpos. Mas isso, antes já uns 500 anos antes de Cristo, na Grécia, já se referia à aura, mas não com o nome de aura. Eles chamavam de corpo luminoso. E esse corpo luminoso, eles já sabiam que influenciava no nosso corpo físico. E então a aura, ela é composta, mas vamos ver agora na nossa atualidade, né? O que significa a aura? A aura é um campo energético, né, que circunda o nosso corpo. E ela é constituída de camadas energéticas, que são os corpos sutis. Há quem diga, né, que a gente tem termos em torno de uns 32 corpos. Mas nas minhas pesquisas que eu verifiquei, eu percebi que na verdade, no que nós encontramos mais, são 7, que se fala mais nos 7 corpos. E esses 7 corpos, existem várias apresentações. Então, eu trouxe aqui o que eu aprendi no meu curso de humanoterapeuta. Então, eu trouxe esses 7 corpos, né, para nós falarmos um pouco sobre cada um deles. Né? O primeiro, que é nosso conhecido, né? O nosso corpo material ainda, né? Que eu falei sutis, mas temos que falar no nosso corpo físico, né? Que é o primeiro, e ele é um veículo da manifestação de todos os outros corpos. Nesse corpo, somatizam-se todos os impulsos desarmoniosos dos outros corpos. Então, o nosso corpo físico, ele recebe todas as desarmonias dos outros corpos. E depois desse corpo, o corpo físico, bem juntinho, né, logo dele, vem o duplo etérico, que também é um corpo ainda que está ligado, é um corpo também que enquanto só está junto da gente enquanto a gente está com o corpo físico, né? Porque, na verdade,
ele é o corpo vital, o corpo que alimenta o corpo físico. Então, ele recebe as informações dos diversos corpos para animar o corpo físico. Ele é o receptor de essa energia mais densa, a carga mais densa que o indivíduo possui. É nesse corpo que ele recebe. E também os processos kármicos de doenças para serem expurgadas, né? É, ficam presas nesse corpo, até que seja feita, assim, existe a possibilidade dele se manifestar no corpo físico. Ele também é um mediador entre o corpo físico e o corpo astral. E essas ligações são feitas através de cordões. E esses cordões são ligados através dos centros de força. Esse corpo, ele é constituído de ectoplasma. E também ele é fundamental para os fenômenos mediúnicos. Depois, o terceiro corpo é o corpo astral ou o corpo emocional, né? Esse é um invólucro espiritual que está mais próximo da matéria, né? Ele é facilmente visível pelos clarividentes. Ele é o protótipo do corpo físico, né? Definido na fase do projeto. O nosso corpo é projetado, né? Antes da gente encarnar, e esse protótipo justamente está no corpo astral. Ele é o corpo que sente dores e prazer. E através de impulsos elétricos, ele é enviado através do nosso sistema nervoso. E é também o corpo que viaja no astral para realizar os trabalhos mediúnicos conscientes e inconscientes. Depois nós temos o quarto corpo, que é o mental inferior ou concreto, racional. Ele é o banco de dados que possui todas as informações dessa vida atual, né? Informações intelectuais, mentais e racionais. Ele também engloba os 5 sentidos. E é nesse corpo que se localiza o ego. O nosso ego está nesse corpo, né? Quanto mais o corpo está mais ainda denso, né? Então, no nosso corpo mental inferior está o nosso ego, a nossa individualidade. E ele tem também a função de planejar, de administrar e executar o projeto de vida do mental superior, né? Então, o mental inferior é aquele em que é o que nós estamos tendo, né? É o que está se realizando. Aí nós vamos agora para o mental superior, que é o causal ou abstrato. Ele é o segundo maior banco de dados do indivíduo. Nele estão contidos todos os dados do projeto de vida elaborado para a atual encarnação. Então, como a gente vê a diferença, né, entre o mental superior e o mental inferior. Então, o mental superior é onde está o plano necessário para nós passarmos. Já o mental inferior é o que acontece, né? Porque existe um projeto e depois existe a execução aqui, que na verdade nem sempre corresponde ao que foi planejado, né? Dependendo do nosso livre-arbítrio. Nele estão registradas todas as informações de vidas passadas que serão trabalhadas nessa encarnação. Nele também está o molde de todas as experiências que vamos precisar passar. Agora nós vamos ver o sexto corpo. Nós vamos vendo que à medida que nós vamos afastando do corpo físico, nós vamos passar sempre para um corpo mais sutil, né? Nós vimos que até o mental inferior, a gente ainda está mais embora ele já seja mais sutil,
ele ainda está mais, vamos dizer assim, mais pesado, né? Mais pesado ainda. Quando a partir do mental superior, a gente começa a ver que ele começa a estar mais próximo do desenvolvimento, né? E o sexto, que é o búdico, é a manifestação da alma de uma forma ainda um pouco densa, mas, entretanto, ela é ainda muito sutil para ser considerada material. Então, é como eu falei, né? Então, ela ainda está naquele processo, né? A gente vai sentindo que vai evoluindo aos poucos, né? Ela não pode ser material, ela ainda está um pouco densa para ser espiritual mesmo, mas ainda está, mas ela é muito sutil para ser considerada material. E o atributo principal desse corpo é que ele é o núcleo da potencialização da consciência. É aí, nesse corpo, né, quando a gente desperta a consciência, que a gente precisa tanto quando chega aqui, né, relembrar tudo o que nós viemos fazer aqui. Então, precisamos despertar a nossa consciência. Nele estão armazenados todas as informações, todas as memórias, todas as experiências que nós vivemos em todas as outras vidas passadas. Ele é o registro acástico. E dele também partem as ordens para que possa ser, para que haja uma reciclagem, né? Naquelas experiências que foram mal resolvidas. Né? Então, quando a gente vem numa vida e que aquelas experiências não foram resolvidas, né? Então, no corpo búdico, a gente vai encontrar essa. É ele que vai dar a ordem de que a gente pode ter ainda outra oportunidade. Ele é composto por três almas: é, consciência, moral e intuição. A alma consciencial é o centro da individualidade espiritual e é o elo de ligação com a nossa centelha divina, com o nosso espírito. Já a intuitiva é o instrumento da inspiração, né? Quando a gente sente aquela inspiração de fazer determinadas coisas. Então, é nessa parte da alma que vem, da alma intuitiva. E tem a alma moral, que é um veículo que impulsiona o ser para que ele possa cumprir as leis de onde ele está encarnado. Não é? Porque nós precisamos cumprir as leis. Né? Então, como a gente vê, vendo essa distribuição dos corpos, a gente vê como a espiritualidade é maravilhosa, é fantástica. Como tudo é tão perfeito, não é? E só cabe a nós, né? Seguir e ver o nosso livre-arbítrio, que às vezes muitas situações mudam, mas a espiritualidade é perfeita. E vamos chegar ao sétimo corpo, que é o átmico, que é a nossa centelha divina, que nós aqui aprendemos no trevo, que é o nosso espírito. Então, quando a gente aprendeu, né, no trevo, que quando nós desencarnamos, né, perdemos o corpo físico, nós ficamos alma, né? Então, a alma a gente fica com alguns corpos, né? E quando a gente é espírito, a gente vai chegar ao Atman. Então, a alma fica com, acho que são 7, né? Menos 2, 5, 4, acho que 4 corpos, né? Sim, os 4 corpos, isso. Então, nós sabemos, né, que só através dos clarividentes é que nós tomamos conhecimento da existência da aura, porque não é possível a gente ver, a gente sabe que não é possível a gente ver a olho nu. Embora hoje em dia já tenham pessoas, né, que já utilizam técnicas para observar, para treinar, elas começam a fazer um treinamento para poder visualizar a aura, existem várias técnicas, né, para se desenvolver essa aptidão, né, de se enxergar a aura. Tem pessoas que realmente são clarividentes e elas já vêm com facilidade. Mas ela já pode ser comprovada cientificamente através da máquina Kirlian,
que foi criada em 1939 pelo soviético Semyon Kirlian. Então, ela consiste em uma foto. Ela é uma foto que é feita do nosso dedo. E através dessa foto, nós vamos visualizar, né, depois de feita essa foto, vamos ver as cores que vão se manifestar em todo ao redor da nossa aura. E deixa eu chamar aqui a atenção que essa fotografia, ela fotografa não só a aura de materiais biológicos, mas também materiais também, porque também os materiais também possuem aura. Mas, no caso, a gente vai se interessar mais em saber as auras da gente, nós, humana, né? Dos humanos, né? Que é a nossa aura. Então, através dela, quando nós tiramos a foto, aparecem várias cores. E cada cor vai significar, vai dar um significado, vão mostrar como está o nosso estado físico, mental, emocional, né? Eu tive a oportunidade, na década de 80, de conhecer e usar, né? Quer dizer, meu dedo, né? Eu tirei a foto Kirlian. Eu fazia parte de um grupo de crescimento e o terapeuta era Jean-Claude, um francês, e ele conseguiu trazer até nós a máquina Kirlian, e nós fizemos a foto Kirlian. Na época, eu lembro bem que ele tirou a foto, fez toda a interpretação, né? De como é que estava o nosso organismo, o nosso físico, e através daí ele detectou que tinham pessoas que estavam com problema de saúde, e foi ótimo para todos nós, né? E, como eu disse, através das cores da aura, nós podemos saber como a pessoa está, se ela está tranquila, se ela está com humor, que humor que ela está, se ela está triste, vai ter uma cor, se ela estiver alegre, vai ter outra cor. E eu vou contar um caso que aconteceu comigo e Maria Cecília. Nós fomos fazer umas compras, né, Maria Cecília? A gente foi fazer uma. Eu não me lembro o que é que a gente foi comprar, mas aí a gente conhecia o rapaz da loja e ele disse assim: Ah, eu estou aqui com um anel que dá para ver a cor da aura. Vocês querem? Aí ele colocou no dedo, mas ele disse: Olha, quando a aura tá boa, ela fica verde ou azul. Aí ele colocou no dedo de Maria Cecília. Aí o dedo de Maria Cecília ficou, não me lembro se era azul ou verde, mas ficou, né? Maria Cecília é minha irmã. Aí, quando chegou a minha vez, vocês não imaginam. A minha ficou cinza. E o rapaz estava sem graça, ele botava de novo, botava de novo. E a gente sem entender nada. Aí depois foi que caiu a ficha. Eu lembrei que eu e Maria Cecília tínhamos nos encontrado antes e ela tinha vindo do dentista. E eu tinha que fazer um tratamento no dentista. Mas a dentista não tinha me dado aí um orçamento. Aí, e nessa época, a grana estava um pouco curta. Aí eu perguntei a ela, e aí, como é que foi seu trabalho? Como é que foi? Quanto ela deu o valor? Eu me assustei. Eu me assustei com o valor. E aí, aquela coisa que você sente assim, como você sente um esfriamento dentro. Mas quando eu estava no shopping, eu disse assim, eu vou passear e tal. Mas reparem só, como eu tomei um susto, né? Como mudou a cor da minha aura, ficou cinza, gente. Para a gente ver como nós temos que cuidar da nossa aura, né? Foi sim um susto que eu tive, mas às vezes não é, nem sempre é um susto. Às vezes uma pessoa está vivendo um momento de depressão, né? E a gente, às vezes, até porque se aborrece com alguma coisa, né? E as cores da aura mudam de acordo com o nosso estado, se nós estamos irritados, se nós estamos amorosos, né? Então, é tudo revelado através das cores, para quem pode ver, ou se não, através da fotoquília, né? É, através da radiestesia, é possível se medir uma aura. Eu até investiguei em vários lugares para saber mais ou menos qual o tamanho, até onde, né, há o deslocamento da aura em relação ao corpo físico, mas foi muito variável. Eu encontrei quem afirmasse que está em 24 centímetros, outros que são 2 centímetros, uns que vai de 90 centímetros a 1,20 m.
e por aí vai. Mas o que se sabe exatamente é que cada um possui um tamanho de aura diferente, porque a aura, à medida que nós vamos nos desenvolvendo espiritualmente, ela vai se tornando mais ampla, né? Vai se estendendo mais, ela vai ficando mais longa, né? Isso. E, inclusive, eu encontrei que a aura de Francisco Xavier alcançava atingia um raio de 10 metros, né? Porque ele já tinha uma elevação espiritual. Agora imagine a de Jesus como deveria ser, né? Mas eu acho que não é tão importante a gente saber, né, da nossa aura, qual é o tamanho dela, mas o importante é que a gente possa fazer algo para que ela possa ficar mais, ela possa se expandir mais, né? Nós precisamos cuidar da nossa aura, porque quanto mais uma aura, quando ela está fortalecida, o que que acontece? A gente é, tem mais saúde. Uma pessoa que tem uma aura forte, ela dificilmente adoece. Uma aura forte, ela é, é uma proteção, ela age como um escudo de proteção contra as energias negativas, né? Então, se nós precisamos manter a nossa aura mais forte, mas como nós podemos fortalecer a nossa aura? Primeiramente, nós precisamos manter uma vibração, uma frequência vibratória elevada, através dos nossos pensamentos e através dos nossos sentimentos também, né? Porque tanto os nossos pensamentos como os nossos sentimentos. Vocês viram que quando eu falei que, no meu caso, meu sentimento ali naquela hora era de medo, eu tomei um susto, eu fiquei, né? Eu não fiquei bem. Então, o que aconteceu? A aura escureceu. Naquela hora, ela se tornou vulnerável. E quando a aura se torna vulnerável, a gente pode atrair. Imagine, eu estava num shopping, imagine, eu podia atrair umas energias nada boas, né? Não lembro depois como foi, né? Mas a melhor maneira da gente se preservar é cuidando da nossa alma. E como a gente fortalece ela, como eu disse, através das vibrações elevadas, exercícios físicos também ajudam muito a fortalecer a nossa aura. Também uma boa alimentação, hábitos saudáveis, né? Pois, se não, se a gente não segue toda essa parte para fortalecer, né, nós podemos ter uma aura fraca, justamente o que enfraquece a aura, né? Quando a gente baixa a nossa frequência, quando a gente começa a reclamar, a falar da vida alheia. Eu lembro que Guilherme sempre fala, né? Sempre não, às vezes, algumas vezes ele fala, porque quando eu estou aplicando reiki, eu nem sempre ouvo o que alguém fala, mas às vezes eu ouço a mediúnica alguma coisa, e eu vi uma vez Guilherme falando sobre a maledicência, né? Que nós temos essa tendência em olhar uma pessoa e julgar aquela pessoa pela aparência quando a gente acha uma pessoa esquisita, né? A gente comenta logo com o outro, olha o que é aquilo, né? E isso é maledicência. Maledicência baixa frequência energética, enfraquece a nossa aura, né? E ninguém quer estar com uma aura fraca, né? Porque uma aura fraca fica vulnerável, como eu já falei, né? E nós sabemos, né, como eu disse, que uma aura fraca, ela abre as portas para doenças. E nós sabemos que a doença começa antes na mente, né? Nós vimos o quê? Que no mental inferior, né? Nós trazemos informações que para nós fazermos esse reajuste, né?
que ficam, essas informações para serem relacionadas a doenças, né, de ajuste através de doença, ficam presos no nosso corpo mental inferior, né? E depois nós podemos também, né, sabemos que pode passar para o nosso corpo emocional e depois para o nosso corpo físico, como eu falei no início, que é o corpo físico é a somatização de todos os outros corpos. Então, nós precisamos tomar cuidados, né? Claro que podem existir doenças que, aliás, o mental inferior, não é nesse mental, não é nele, não, eu falei errado. O mental inferior é onde estão os acontecimentos dessa vida. Então, nesses acontecimentos da vida, nós podemos ter traumas, várias situações que podem virar doenças, né? Então, se nós não tomarmos cuidados, elas podem ir por emocional e depois aliás, elas irão para o nosso corpo físico. Eu tenho até um caso para contar a vocês. Aliás, mas antes eu vou falar aqui que existem várias formas da gente trabalhar com essas energias que ainda estão no nosso corpo, estão no nosso corpo astral, estão no nosso corpo mental. Essas terapias holísticas que estão sendo liberadas pela espiritualidade, elas têm esse objetivo, não é? Então, que elas já trabalham num campo mais sutil, que é o caso da homeopatia, é o caso dos florais, o reiki, né, que ele já trabalha também fazendo uma limpeza, uma harmonização, né, também já curando. Temos também a cura prânica, temos FT, barras de access, são inúmeras técnicas. Tem também a psicoterapia reencarnacionista, que atualmente eles mudaram de nome, mas colocaram como investigação inconsciente. Eu vou até contar um caso para vocês que aconteceu comigo sobre essa manifestação antes do corpo físico. Acho que deve ter uns 7, 8 anos atrás, eu apareci com um queimor na área abdominal. Era um queimor que aconteceu comigo e eu senti aquele queimor. Aí fui ao meu médico. É que eu tenho um médico clínico, então eu não gosto de ir direto para gastro, nada. Eu gosto de ir primeiro com ele. Aí ele me disse: Rita, pelos sintomas que você está falando, você não tem nem gastrite e nem você tem nem úlcera, nem uma coisa nem outra. Mas vamos investigar. Aí eu fui fazer endoscopia. A endoscopia veio, não deu nada. Aí, nessa época, eu estava frequentando um instituto espiritualista, lá na, lá na Boa Viagem. E lá se trabalha muito com essa parte holística, né? Tem muitos terapeutas holísticos lá. Aí eu fui conversar com a mentora da casa, que é a irmã Maria de Assis. Eu disse: irmã Maria de Assis, está acontecendo isso. Eu sinto esse queimor e o médico disse que eu não tenho nada físico. Ela disse: olha, minha filha, eu vou lhe indicar, você vai fazer uma psicoterapia reencarnacionista. E aí, lá tinha uma terapeuta, muito boa, excelente, e inclusive o trabalho foi maravilhoso, porque ela é uma excelente médium. E aí, gente, eu fiquei assim, encantada com o trabalho, porque a gente vê tudo, a gente entra em estado de relaxamento profundo, né? E aí, nada acontece, nesse caso, é tudo feito com autorização da nossa equipe espiritual. A equipe espiritual que nos dá esse aval para nós fazermos, dá permissão para que seja feito esse trabalho. E aí, então, eles nos direcionam para aquela época que você precisa saber o que aconteceu. E aí, então, passou tudo como se fosse um filme na minha mente, e eu ia contando uma encarnação passada minha. Eu estava numa carruagem, a carruagem virou, eu estava com duas crianças que eram meus filhos, e meus filhos foram raptados, e eu fiquei desesperada, achando que não ia encontrar mais meus filhos. E aí eu corri para a igreja, e na igreja eu me suicidei, tomei veneno. E aí, o que é mais importante desse trabalho é porque aí
depois de tudo isso, a equipe espiritual entrou e fez todo um trabalho de limpeza, né, no meu duplo etérico, né? Então, foi feita toda essa limpeza que estava, como eu falei, a manifestação, né, que vem antes de se manifestar no corpo físico, né? Então, eles conseguiram fazer toda essa limpeza. E aí, depois de todo esse trabalho maravilhoso, ainda tem a parte final que vem. É muito bonito, a gente recebe a mensagem do nosso guia falando tudo, como é que tá, tudo, é muito bonito. E depois, passados os dias, ela disse, olha, nós vamos ainda conversar um pouco sobre isso, para que você vá aos poucos é, internalizando tudo isso. Mas, gente, foi tão fantástico que em poucos dias eu fiquei boa, eu não senti mais nada. É claro que meu médico não aceitou, né? Mas tudo bem. Mas eu sei por quê, né? Eu fiquei boa. Mas mostrando, né, que nós podemos evitar, que nós precisamos ter cuidado com a nossa aura, estarmos atentos também, né? Os sinais, o que é que nós podemos fazer para trabalhar e que, no meu caso, se eu não tivesse recorrido a esse trabalho, talvez tivesse mais tarde materializado no campo físico. Mas a minha equipe espiritual me levou a essa cura. Então, eu sou agradecer, né? Então, vamos lembrar de cuidar sempre da nossa aura, da nossa saúde, da nossa parte espiritual, né? Para que essa aura possa ficar mais forte e se tornar um escudo de proteção. Muito obrigada a todos vocês por me ouvirem. Obrigado, Rita, pelo trabalho. Vamos, então, encerrar essa parte para depois iniciarmos a discussão, perguntando a Rita o que não entendemos e do que não compreendemos bem. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, o grande arquiteto do universo, dizendo-lhe assim: nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado, derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Encheste o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, está encerrada a sessão virtual da Loja Exotérica Cebedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, diretoria espiritual e astral desta loja, também a nossos guias protetores, a assistência que nos concederam e que continuarão conosco até o final definitivo dos nossos trabalhos. Até a próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir, quando estaremos juntos novamente para mais um trabalho.